Hoje o cenário está um pouco diferente, porque nós estaremos falando sobre ensino. E por isso que eu estou de professor Girafales hoje aqui, depois de um lindo fim de semana de acampamento. Quem foi dormir cedo ontem? 9h30, meus irmãos, eu estava baqueado, nem o prato da melhor comida me tiraria daquela cama. Claro que foi depois da janta, né? Mas eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos começar a ler do versículo 14. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Vamos juntos estarmos aí lendo a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14, 15, 16 e 17. Nós vamos ler juntos. Diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Feche seus olhos por um instante. Vamos orar. Deus, nos dispomos a Ti nessa manhã para recebermos um pouco mais da Tua porção para nós. Nos dispomos para que a Tua palavra encontre guarida no nosso coração e, fazendo morada, pelo agir do Espírito Santo, sejamos transformados, impactados, renovados, ensinados, sejamos alcançados na nossa escassez, na nossa limitação, na nossa incompreensão, naquilo que a gente ainda não entende, naquilo que a gente ainda não encontra o porquê. Que nessa manhã, por meio da palavra e o agir do Espírito em cada um, o Senhor eleve o nosso entendimento, o Senhor eleve a nossa compreensão, o Senhor eleve o nosso propósito, para que no Senhor, que é a razão e o motivo para todas as coisas, pois és o Criador, Tu és o Alfa e és o Ômega. No Senhor encontremos tudo o que precisamos e muito mais, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. O ensino, ele você vai ver no telão ali, parte de mim em muitos momentos, porque o foco é a lousa, tá bom? Então, você pode dar um aplauso pro pessoal da transmissão que se virou nos 30 para fazer isso acontecer? Amém. Por fé, vai dar certo. Até lá. O ensino, ele está desde o início na palavra de Deus, desde o momento onde, quando o Senhor se encontra com Adão, passa a ele algumas restrições a respeito de quais árvores comer, quais árvores não comer. Passa no momento em Deuteronômio, quando se fala a respeito de ensinar, inculcar a criança nos seus caminhos. O ensino, ele está por toda parte, em todo momento na palavra de Deus. Assim como também ele tem muitas formas e muitas maneiras em que o Senhor vai providenciando por meio de formas e criatividade e convívio e contextos, ele vai passando esses ensinamentos. Jesus em toda ocasião ensinava. Em todo momento ele trazia uma experiência, ora o ensino era em uma sinagoga, ora o ensino era em parábolas, ora o ensino era no caminho, ora o ensino era por experiências de cura de sobrenaturais, mas fato é que
Assim como nós encontramos no capítulo 3 de 2 Timóteo, no versículo 16 e 17, dizendo para nós que toda a Escritura... Vocês assistiram a queda? Uau, que legal! Foi filmado, eu quero ver depois. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. O que isso quer dizer para nós é que de todas as formas há algo a aprender. De tudo aquilo que o Senhor vai nos mostrando, de todas as maneiras há algo que nós podemos aprender. Mas também a repreensão, também para a correção, também para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Em outras palavras, quando uma igreja é instituída, quando uma liderança eclesiástica é instituída, quando pastores são despontados e apontados para conduzir um rebanho, o objetivo principal no pastoreio, e Paulo vai dizer isso, que aquele que ensina, a este lhe é devido duplo honorário ou salário duplo, querendo enfatizar, né, não a paga, mas enfatizar a importância do ensino. Porque no ensino nós aprendemos muito da palavra que está apta para ensinar a respeito das coisas da vida, não é verdade? Por exemplo, na palavra de Deus nós encontramos princípios que são para o casamento. Quantos creem nisso? É na palavra de Deus que nós encontramos ensinamentos que o marido aprende a cuidar da mulher como Cristo amou a igreja. É na palavra de Deus que aprendemos que o marido tem que ser esposo de uma mulher só. É na palavra de Deus que nós aprendemos que o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, não é? É na palavra de Deus que nós aprendemos também que a mulher deve honrar ao marido, não pode envergonhar o marido. A mulher não deve se colocar na questão de ordem acima do marido, mas ao mesmo tempo ela é tão imagem de Deus como o marido, e tudo isso que nós vamos encontrando na palavra de Deus quanto ao casamento, nós vamos aprendendo. Amém? Quantos aqui já estão trilhando nesse curso casamento aí, desde quando entraram na igreja, não é? Às vezes a gente vem de um histórico, né, de um contexto todo diferente, familiar, e é ao longo da nossa jornada de igreja, de ensino, de aprendizado, de experiências, de discipulado, de comunhão, de pregação, de palestras, né? Às vezes a gente tem aqui seminários nos fins de semana, e nós vamos então aprendendo a respeito do casamento, vamos aprendendo da mesma maneira como no casamento, por exemplo, com relação a finanças, né? É na palavra de Deus que nós aprendemos que aquele que roubava, não roube mais, mas agora trabalhe para ajudar o necessitado. É na palavra de Deus que nós aprendemos com relação ao contentamento, o pastor Edu falou aqui, que ao Senhor é devido adoração e reconhecimento por meio de devolver a Ele o dízimo. Vamos aprendendo, né? Um momento que nos marcou de forma muito intensa e profunda foi o ano que antecedeu a pandemia. Nós tivemos aqui o Levi e a Jura da Igreja Batista ensinando os líderes no curso Crown com relação às finanças. Muitos dos líderes que estavam com algumas situações financeiras foram colocando em ordem. Na sequência, pegamos aqueles líderes, montamos novos grupos. Naquela época, nós passamos mais de 100 pessoas pelo curso Crown, sem saber, sem imaginar que no ano seguinte nós entraríamos numa pandemia. E foi a oportunidade onde muitas pessoas colocaram a casa em ordem, né? Colocaram suas finanças em ordem. Nós também aprendemos com relação à educação de pais e filhos, né? Nós teremos aí em breve um acampamento de pais e filhos, né?
Vai ser muito legal, vai ser muito especial. A gente está preparando algo muito especial. E é nesse ambiente onde nós entendemos que os pais, né, não podem provocar os filhos, mas os filhos precisam honrar os pais. É nesse ambiente que nós aprendemos que os filhos devem honrar os pais, descobrimos o que é de fato honra, tantas outras coisas que a palavra de Deus vai nos mostrando, mas não somente nesses momentos onde o ensino é óbvio, mas também em momentos onde nós aprendemos pela experiência do povo da Bíblia o que fazer e o que não fazer, não é verdade? Quantas vezes a gente, principalmente no Antigo Testamento, encontra o que não fazer, né? Como, por exemplo, o próprio Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. Ontem mesmo a gente estava falando sobre ele, né? E aí, ali, Davi, muitas e muitas e muitas vezes, é o exemplo do pai, de como não ser um bom pai, né? Muitos momentos. Nós encontramos na palavra de Deus modelos e referências para aprendermos todas essas coisas, né? Na palavra de Deus também nós aprendemos a respeito de ética, né? O que a ética vai falar na minha relação com o trabalho. Na minha relação com a sociedade, na minha relação, inclusive no casamento, nas finanças, na educação, né? A gente vai aprendendo na palavra de Deus o que é certo e o que é errado fazer. E todas essas coisas, queridos, que estão aqui, que nós vamos aprendendo, essas coisas todas nos projetam para um lugar, para viver. Todos esses ensinos práticos, nessas áreas práticas, elas nos apontam uma forma bíblica, cristã, cristocêntrica, de acordo com a vontade de Deus para viver. Diga comigo, para viver. Esses ensinos estão inteiramente destinados para vivermos uma vida saudável, para vivermos uma vida que, plantando na maneira em que a palavra nos ensina, certamente colheremos coisas abençoadoras, coisas boas, coisas que, aquilo que, né, como diz, que o homem não se engane, aquilo que ele plantar, certamente aqui mesmo ele colherá. Então, dentro desse universo que ao longo da nossa maturidade cristã, nós chegamos na igreja de um jeito, né? Todo o homenzinho torto, né? Chegamos como o homenzinho torto e ao longo da nossa jornada vamos aprendendo essas coisas. E essas coisas, elas são ensinadas de muitas maneiras. Elas são ensinadas através da pregação, né? No domingo. Elas são ensinadas através do ensino, às vezes um ensino mais, digamos assim, um ensino mais didático. Vamos colocar aqui didática então, porque ali está o ensino, né? Da didática. Num carisma, por exemplo, ou num curso que alguém vem aqui e traz para nós, né? O Crown, por exemplo, é um curso didático. Através do discipulado. Quantas vezes alguém aqui chegou num discipulado com o seu discipulador e aprendeu alguma coisa dessa região aqui? Levanta a mão. Nós cremos de todo o nosso coração que o discipulado, ele de muito longe, ele está como aquele que desponta para estes ensinos no convívio, porque é justamente no tete a tete, no um a um, quando você tem relação com uma pessoa, essa pessoa, que no caso é o irmão mais velho, te conhecendo, consegue ver exatamente o que você está precisando. E é num processo de discipulado que esse tipo de ensino, ele vem acontecendo, né? A pregação, se fosse um jogo de vôlei, a pregação ela levanta a bola para o discipulador cortar.
né? Porque é o momento em que o princípio é trazido, e aí o discipulador que conhece exatamente você, que sabe exatamente da tua necessidade, que tem andado com você, tem te acompanhado, ele vai conseguir alcançar aquele ensino naquele ponto necessário na tua vida, né? É por isso que nós constantemente incentivamos as pessoas a se permitirem se tornar conhecidas. É por isso que, como por exemplo, num retiro que nós fizemos nesse fim de semana, tivemos um tempo de lazer e de comunhão. Este momento de lazer e de comunhão não é porque nós não sabemos o que fazer com o tempo. Não é porque nós temos preguiça de ensinar ou de palestrar mais vezes. Mas é para que através dessa comunhão, desse lugar de gerar intimidade, nós possamos nos conhecendo uns aos outros, alcançar níveis de ensinamentos dos quais, se não tiver a intimidade, se não tiver comido o quilo de sal junto, nós não alcançaremos, não é verdade? Quem que aqui tem facilidade, poucos são essas pessoas que têm facilidade de ouvir uma palavra dura de alguém sem conhecê-la, não é verdade? Quem que vai sentar na frente de uma pessoa que vai começar a falar um monte de verdade dura para ela, sem conhecê-la e dizer, é verdade, querido, você tem razão, eu preciso mudar nisso? Ninguém. Às vezes a pessoa se sente ofendida num discipulado que está há 10 anos caminhando junto. Imagina uma pessoa que você não conhece, né? Então, esses momentos de comunhão, eles têm um fim muito do Senhor mesmo, né? Então tem a pregação, tem a forma didática do ensino, tem o discipulado, tem a própria comunhão. Então vamos colocar aqui, né, que a comunhão ela também é uma ferramenta nas mãos de Deus, do Espírito Santo, para agir, né, dessa maneira de trazer o ensino para um lugar de mais eficácia, né? Nós temos pregação, a didática, temos o discipulado, comunhão, enfim, existem outras maneiras também, onde o Senhor ele vai providenciando isso, né? A gente pode colocar aqui até na caminhada, né? Para honrar Deuteronômio, né? Caminhando pelo caminho, ao sentar, ao levantar, né? E aqui nós encontramos as paredes dessa casa torta que eu estou fazendo aqui. Os engenheiros e arquitetos, peço perdão antecipadamente. Quando a gente for fazer alguma coisa para a igreja, eu chamo vocês. E nós encontramos aqui os meios. Os meios. E nestes meios, nós somos enfáticos, né? É aqui que os pastores são reconhecidos como chatos, como aqueles que realmente, né, estão constantemente importunando para que você esteja na pregação, esteja na didática, esteja no discipulado, esteja na comunhão, esteja na caminhada, para que você não perca o que isso vai produzir na tua vida. É por isso que às vezes a gente fica chateado, a gente fala com um, fala com o outro, é por isso que às vezes a gente perde até a compostura, né? Dizendo, queridos, cheguem na hora, venham, apareçam, estejam lá, vai ser bênção para você. Porque a gente sabe que este é o meio. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não tem outro meio. O meio é estarmos juntos, cumprindo uma programação para que nesta programação o ensino se dê. Amém? E nesta foto, tudo vai bem. Até que a gente se lembre de uma outra parte do ensino que é tão valiosa e mais valiosa do que aquilo que é para viver. Aquilo que nós podemos chamar do que é para crer. Para crer. E aqui, irmãos queridos, eu estou aqui hoje para dizer a você que
encontramos uma debilidade no nosso meio. Encontramos uma falha no nosso ensino. Encontramos um buraco que precisa ser tampado ou precisa de atenção, que é o ensino para crer. Porque veja só que nesse texto que nós lemos, existe uma distinção dos versículos 14 e 15 e dos versículos 16 e 17. O 14 e 15, ele diz, o 16 e 17, ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, e para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para toda boa obra. Para viver toda boa obra. Tudo aquilo que vai ser evidenciado nas suas obras, na sua forma de estar casado, na sua forma de lidar com o recurso, de não fazer dele o seu Deus, né? De colocar Mamon no lugar certo, né? A educação, pais e filhos, a ética, o trabalho, a sociedade, no trabalho na sociedade, essa relação, né, para viver. Agora, os versículos 14 e 15, que é onde eu quero chamar a atenção nessa manhã para nós, diz assim, Paulo dizendo a Timóteo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Diga comigo, convicção. Irmãos, convicção é certeza. Convicção é certeza. É plena certeza. Pois você sabe de quem o aprendeu. E aqui não sabemos se Paulo está falando dele mesmo, se Paulo está falando da sua mãe, da sua avó, não sabemos exatamente de quem Paulo está falando, mas Paulo sabia que Timóteo entenderia que nos primórdios da sua vida, na sua infância, ele havia aprendido ensinamentos que o levaria a viver uma vida reta diante do Senhor, mas muito mais do que uma vida reta diante do Senhor, ele viveria uma vida de fé. Porque aqui está uma grande questão para nós. Ouça o versículo 15 com clareza. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Para a salvação, não para o casamento, não para as finanças, não para a educação, pais e filhos, não para a vida na ética com as coisas, mas para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então o que Paulo está lembrando Timóteo, e o Senhor nos lembra hoje com intensidade, é que há ensinamentos dos quais são discernidos, que servem para a vida, mas existem ensinamentos que são discernidos, que servem para crer. E eu arrisco em dizer que a igreja, de um modo geral, está tão focada em ensinos práticos para viver, que não foca mais no ensino para crer. Então a pessoa vem para a igreja, ela tem um problema financeiro, ela chega na igreja, pelos mecanismos ela toca essa área na vida dela, dessa área destila ensinamento bíblico, ela aprende por meio da pregação, por meio da conferência, por meio do discipulado, por meio da comunhão, por meio da caminhada, por meio de um irmão que chega e diz para ela e mostra uma forma de fazer, ela se sacia deste ensino, achando que a fé dela está alicerçada nesse ensinamento, até que um novo vento de doutrina venha e roube-a da igreja. Porque o ensinamento para crer não foi estabelecido.
Agora imagina eu pensando nisso. Eu tenho andado em crise há meses, pensando nisso. Porque a gente não pode fazer vista cega. A gente tem que ser confrontado pela palavra e tem que dar resposta para a palavra, amém? E é por isso que o ensinamento para crer, ele não é um telhado, ele não é parede, ele não é porta, ele não é janela, ele não é nem piso, mas ele é fundamento. E no fundamento, eu encontro alguns alicerces. Porque quando você vai construir uma casa, você não faz um bloco na metragem quadrada daquela casa e joga cimento para que ela fique firme. Não é assim que funciona, não é verdade? Nós temos sapatas, temos brocas, temos vigas que vão para baixo e lá estão os fundamentos. E nesses fundamentos nós encontramos então criação. E longe de você achar que isso aqui é invenção minha, tá? A igreja, por séculos, tem se especializado em uma parte da teologia chamada teologia sistemática, onde na teologia sistemática você vai encontrar os fundamentos. Então nós temos a criação. Na criação, pós a criação, a gente sabe que o homem vive um momento de queda, certo? Depois da queda, nós encontramos em Cristo a redenção ou a salvação em Cristo. E quando nós somos salvos, nós entendemos que somos salvos do quê? Somos salvos da queda, da forma que nós escolhemos viver porque Deus criou de outra maneira, mas nós optamos o caminho errado. E depois da salvação, então, descobrimos Deus. E Deus se revela na sua trindade. E aí, conhecendo a Deus, a gente se pergunta, tá, mas para que serve a igreja? Tá, eu vou ficar na igreja até quando? Tem fase na igreja? Eu passo de fase, mato o Bowser e acabou? Não. Tem o futuro. É a famosa escatologia. Estes são os 6 fundamentos para crer. E aqui nessa manhã eu quero abrir o coração com você. A pergunta que eu me fiz depois dessa ficha toda ter caído no meu coração foi: onde está isso aqui no refúgio? Aonde que se aprende isso aqui no refúgio? Aí eu encontrei pitadas no Primeiros Socorros, eu falei, mas não está legal isso aqui. Depois eu encontrei pitadas nas pregações, eu falei, de vez em quando a gente fala alguma coisa na pregação, mas não está direito ali. Porque se há algo que este ensino específico demanda, é a didática. Porque é um ensino, como você percebeu, que tem começo, meio e fim. E esse ensino precisa estar alicerçado. E eu comecei a me perguntar, e os jovens dessa igreja, os adolescentes dessa igreja, as crianças dessa igreja, elas estão conhecendo a Jesus e sendo salvas, mas por meio da experiência, por meio da comunhão, por meio da caminhada. Mas será que elas conseguiriam defender a sua fé? Será que elas conseguiriam explicar a razão da sua fé? E os adultos e aqueles que estão congregando conosco há 12 anos, saberiam explicar a razão da sua fé? Ou então, qual é o agravante de não saber explicar a razão da sua fé? Talvez a gente pense que não saber explicar a razão da sua fé esteja somente como um problema para evangelizar. Onde a gente diga assim, eu não sei a razão da fé, então eu não sei evangelizar. É verdade. É verdade. Até porque hoje a igreja ocidental se especializou em evangelizar convidando para a igreja. E não mais falando de Jesus.
Agora, existe um agravante ainda maior, e é onde eu quero ler contigo, que está lá em 2 Tessalonicenses 2, do versículo 8 ao 12. Na porta da grande tribulação, na porta onde o futuro está se dando de forma intensa, a Bíblia vai dizer o seguinte, 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 12, vai dizer: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Tem alguém aqui? Vocês estão ouvindo o que eu estou lendo? A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Talvez estes não tenham rejeitado a verdade que os poderia ensiná-los a viver, mas rejeitaram a verdade que os poderia salvar. Quantos acreditam e já entenderam aqui na altura do campeonato que isso aqui é muito mais importante que isso aqui? Quantos entenderam que é muito mais importante você entender, compreender e crer no Cristo da Bíblia do que você viver de uma forma bem-sucedida? Irmãos, o ladrão da cruz não teve tempo para desfrutar disso aqui, ó. Mas um encontro com Cristo revelado foi suficiente para ele. Então, o que o texto está dizendo para nós é que haverão pessoas que rejeitarão o amor à verdade que os poderia salvar. E por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. O próprio Deus agindo contra aqueles que rejeitaram esse ensino. Estão entendendo o que eu estou lendo? Deus envia um poder sedutor para confundir as mentes daqueles que rejeitaram conhecê-lo, conhecer a sua obra, focar menos nas obras próprias e crer na sua obra. E que acabam no final tendo prazer na injustiça. Então, e agora José? É a pergunta que a gente faz. E obviamente eu jamais chegaria até aqui contigo se eu tivesse ainda com dúvida do que fazer. Mas já há algum tempo eu tenho preparado um material que diz respeito ao ensino para crer. E eu quero disponibilizar isso para a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque ai de mim comparecer diante de Deus com isso aqui pendente. Ai de mim comparecer diante de Deus depois de pastorear uma igreja por anos e anos e anos, só focando nisso, sendo criativo, sendo entusiasta, gastando recursos, chamando pessoas especialistas e fazendo com que você viva bem. E, ei, por favor, entenda, não deixaremos jamais de fazer isso aqui. Isso aqui é tão valioso quanto outras coisas, mas jamais será mais valioso do que isso aqui. Porque ainda que você saia daqui ainda um homenzinho torto, crendo em Deus, você ganhou a eternidade. Você está entendendo? Ainda que você saia daqui, ainda não sabendo lidar com o teu dinheiro e fazendo dívidas,
mas crendo em Deus, sabendo do plano de salvação do Senhor, de que somos feituras de Deus, de que pecamos em Adão, de que Jesus nos remiu, de que há Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e eles estão juntos neste resgate, de que há um propósito de estarmos juntos, e de que há uma esperança proposta para nós. Se nós entendermos isso e soubermos defender a nossa fé, certamente isso aqui se torna secundário, periférico, se torna periférico. E aliás, se isso aqui, agora preste atenção no que eu vou lhe dizer, porque agora daqui para frente esse vai ser a minha maior missão. Eu tenho 2 missões aqui, diante de mim, que eu assumi. A primeira missão, a principal missão, é tornar isso claro para nós, é esclarecer isso para nós, é ensinar todos nós a respeito disso, da maneira mais fácil, mais possível, mais atingível, para que nós saibamos o que é a nossa fé, amém? Mas a segunda missão que eu me comprometo a ter também nessa igreja é fazer com que os líderes de casa, os discipuladores, os pastores, os ministros dessa igreja tenham a capacidade de, a partir destes ensinamentos, a partir destas portas de entrada no coração das pessoas da igreja, saibam funilar e mostrar aonde a fundação deste assunto está. Vocês entenderam? Porque o nosso papel não é se tornar especialista nisso. Nosso papel é encontrar a falta de fundação que está aqui sendo evidenciada daqui. Essa é a verdade. Essa é a maior verdade, amados, essa é uma revelação pela qual nós vamos aprendendo e entendendo o que o Senhor quer fazer com a sua igreja. Nós vamos aprendendo e entendendo que o Senhor, Ele tem intencionalidade em que eu e você nos tornemos cada dia, cada vez mais apaixonados por Ele. E existe um amor que nós podemos alcançar para com o Senhor quando Ele resolve o nosso problema com os nossos filhos. Não é verdade? Quantas vezes eu já e você já não se ajoelhou na presença do Senhor e agradeceu a Ele porque uma situação que você estava tendo de família foi resolvida? Irmãos, eu já vivi experiências incríveis de acordar de manhã desesperado, com coisas pendentes na minha casa, na minha família que precisava resolver, aquela oração de pranto, de choro, dizendo: Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda nisso aqui. E no mesmo dia, depois de resolver as situações, me ajoelhar e agradecer e chorar de novo ao Senhor, dizer obrigado. Mas sabe, todo tipo de ensinamento que está aqui por trás disso aqui, há uma falha aqui que precisa ser resolvida. Por exemplo, o sofrimento com uma enfermidade. Uma pessoa que sofre com uma enfermidade incurável. Nós cremos num Deus que cura, amém? Mas nós sabemos também que na sua soberania tem vezes que Ele não cura, não é verdade? E sabemos que na maioria das vezes, se a gente for bem sincero e honesto, Ele não cura, não é verdade? Mas a gente continua orando e crendo que Ele cura, amém? Mas e quando Ele não cura? Eu brigo com Deus, eu me afasto de Deus? Ou eu entendo que a salvação na minha vida ainda não foi revelada suficientemente para que eu tenha certeza de que há um futuro de glória me esperando, ainda que eu não seja curado? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, uma pessoa que tem frustração financeira, uma pessoa que não consegue lidar bem com o seu dinheiro, será que ela está gastando mais do que devia e ela está construindo mais do que devia, porque ela não tem entendimento de que somos peregrinos? De que o nosso lar ainda não é aqui? De que o nosso destino não está no terreno que a gente comprou? Falta de fundamento.
Falta de fundamento. Às vezes, nós encontramos pessoas com medo da morte. Medo da morte. Amados, tem tanta coisa nesse futuro maravilhoso aqui, que por falta de fé nessas coisas, de entendimento nessas coisas, nós vivemos uma vida capenga. Tem gente que eu conheço no nosso meio que não gosta de fazer aniversário, porque não gosta de envelhecer, porque no fundo tem medo de morrer. Irmãos, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas só crê aquele que entende que quando nós estamos inseridos em Cristo Jesus, o melhor está por vir. E as pessoas reduziram o melhor está por vir, crendo que Deus vai dar vitória. Ele já deu. Está aqui, ó. Está aqui a vitória dele. Você quer mais do que isso? Eu não faço questão nenhuma. Quem faz questão de mais vitória do que isso é porque não entendeu isso aqui ainda. Vocês estão entendendo? Só que eu não posso cobrar isso de vocês se eu não estou oferecendo. Vocês acham que o calo aperta para o seu lado? Bota o meu sapato para você ver. Essa cobrança está para mim. Essa responsabilidade recai em mim. E é por isso que eu me coloco diante de vocês como um pobre mortal. Porque, ai de mim, se eu perder alguma parte desse quebra-cabeça e ter que prestar contas diante de Deus um dia, que é o que eu vou fazer. Detalhes, meramente detalhes. Pessoas que têm facilidade nas inimizades, pessoas iracundas, geram inimigos. Será que elas ainda, por acaso, não aprenderam o quanto elas foram perdoadas? Será que elas não ainda aprofundaram no seu fundamento o perdão de Jesus? Para que elas possam, a partir do perdão que receberam, perdoar. Vocês entendem? Faz sentido? Então, o que é que nós podemos fazer com isso? Eu estou fazendo, tenho feito, vou fazer a minha parte. Nós vamos iniciar em maio uma escola bíblica dominical. Talvez você tenha saído de uma igreja histórica, tenha vindo para uma comunidade tentando se livrar da EBD, mas ela te alcançou. Nós vamos começar uma escola bíblica dominical e vamos começar com a matéria Fundamentos. E nessa matéria Fundamentos nós vamos tratar isso aqui, tá? Primeiro de forma panorâmica e ao longo da nossa jornada, ao longo das classes, das salas que Deus há de nos prover, pessoas que irão estar se inscrevendo, fazendo, nós estaremos começando outras matérias, mas todas elas estarão tendo um único fim, fundamentos. Então, talvez a primeira seja esses 6 pontos aqui principais, de forma panorâmica, trazendo os versículos bíblicos fundamentais de cada um desses temas e uma explicação que estará sendo trazida para vocês. E depois que nós finalizarmos, provavelmente, tá? Eu ainda não, essa semana vai ser definidora em muitas coisas, mas provavelmente essa primeira aula, essa primeira sala vai estar trazendo esses fundamentos em 3 meses. Depois desses 3 meses, mais ou menos, tá? Nós estaremos começando novas que estarão aprofundando individualmente cada um desses fundamentos. Para que nós possamos, então, oferecermos o ensino bíblico nessa casa. Irmãos, e eu vou orar a partir de hoje, para que o Senhor convença o teu coração e gere um senso de urgência, como Ele colocou no meu.
Você aceita essa oração? Posso fazer essa oração por você? Aleluia. Então eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Chamar o pessoal do louvor aqui. Para que nós possamos nos apresentar diante de Deus. Obrigado, querido. Atrás o... Isso, valeu. Quantos querem se aprofundar nos fundamentos da palavra de Deus? Então, vamos orar para isso em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos, Deus. Nós queremos os fundamentos. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos Te conhecer, não de ouvir falar, não só através dos Teus feitos, Deus, para com a nossa vida. Tu fazes maravilhas, Deus. Tu fazes milagres dos quais nós jamais deixaremos de reconhecer. Tu nos ensinas a lidar com o nosso cônjuge. O Senhor faz do nosso casamento um lugar precioso. O Senhor nos ajuda a lidar com as finanças, é verdade. O Senhor deposita contentamento no nosso coração. O Senhor simplifica a nossa vida. O Senhor nos ajuda a lidarmos com os nossos filhos, com os nossos pais. Nos ensina tanto de paternidade. Tu fazes maravilhas, Deus. O Senhor muda a nossa ética, a nossa forma de entender as coisas, nosso senso de justiça. O Senhor muda. O Senhor nos transforma da água para o vinho. O Senhor muda aquilo que estava errado para aquilo que é certo. O Senhor nos mostra um modo de viver sobremodo excelente, Deus. Senhor, eu tenho acompanhado a vida dos meus irmãos, a minha própria vida, Deus, como nós temos juntos aprendido tanta coisa. Temos prosperado no conhecer dos teus caminhos, da forma de viver, temos prosperado nas finanças, é verdade, muitos aqui têm prosperado, que estão aprendendo e vivendo a lei da semeadura, porque estão fazendo coisas das quais a tua palavra, recheada de ensinamentos para a vida, tem nos trazido domingo após domingo, encontro após encontro, seminário após seminário, acampamento após acampamento, coisas das quais o Senhor tem nos presenteado. Mas, Senhor, estamos entendendo agora, Senhor Deus, que nada disso vale se o Senhor em nós não for maior. Estamos entendendo agora, Senhor Deus, de que nada disso vale se o Senhor e o teu plano não for revelado para nós. Pois é neste lugar que a fé nasce. É neste lugar em que encontramos a fonte de vida que jorra inesgotável. É quando olhamos para Ti, somente para Ti. É quando encontramos na palavra aquilo que está de forma provocativa e proposital escondida, aquelas pérolas que estão ali, aquele tesouro naquele terreno. É quando nós olhamos com profundidade e encontramos, Deus, o porquê das coisas, o como das coisas, para que em Ti possamos nos deleitar, Senhor, não para a vida, mas para a eternidade. E eu aqui, Senhor, diante dos meus irmãos, Pai, te peço perdão por não saber disso, ou por às vezes até saber, mas não compreender, não entender, não olhar para a igreja e não procurar de verdade aonde isso estava sendo ensinado. Eu te peço perdão, Senhor Deus, mas eu me comprometo diante dos meus irmãos também, Senhor,
que na mesma medida em que até aqui eu andei displicente, Senhor Deus, eu vou me dedicar para isso, Senhor. E eu oro também na frente dos meus irmãos, Senhor, para que eles juntamente comigo se dediquem a isso, Senhor. Para que nesse novo lugar, nesse novo entendimento, nessa nova revelação, nessa nova estação, não somente estejamos sendo encontrados em Ti no lugar secreto, mas que também estejamos sendo encontrados em Ti na revelação secreta. Estejamos sendo encontrados em Ti nos firmes fundamentos da nossa fé. Para que aquilo, Senhor Deus, que nasce e brota em nós, tenha, Senhor Deus, robustez, tenha vida, tenha, Senhor Deus, um fundamento inabalável, para que quando, Deus, de forma aleatória, os ventos de doutrina tentarem soprar, para que quando, Senhor Deus, de forma aleatória ou intentada por Satanás, tentarem nos roubar do firme fundamento dos alicerces, nós não sejamos levados como ondas, mas sejamos encontrados como faróis, sejamos encontrados com a nossa casa edificada no firme fundamento, no alicerce que é Cristo Jesus. Ah, Deus, em nome de Jesus, escuta o nosso clamor nessa manhã e coloca-nos, Deus, essa fome e sede por fundamentos. Coloca em nós, Espírito Santo de Deus, em cada um de nós, fome e sede por Ti, Senhor, e nada mais. É a Ti que nós queremos, Pai. É quem o Senhor é e não o que o Senhor faz. Dá-nos, Deus, fome e sede por Ti, porque sabemos, Pai, que quando encontramos esses alicerces, muito, Senhor Deus, daquilo que está ali no periférico vai se resolver, Senhor Deus, uma hora ou outra vai se resolver, uma hora ou outra os problemas serão sanados, e ainda que se não sanarem, Senhor Deus, nós estaremos eternamente contigo, glorificados na Tua presença. Mas, Senhor, como é precioso os Teus fundamentos, como é precioso, Senhor Deus, conhecermos a Ti por quem Tu és. Ah, Papai, em nome de Jesus, dá-nos mais de Ti e menos de nós. Dá-nos mais de Ti e menos de nós. Dá-nos mais de Ti e menos de nós. Deus, em nome de Jesus, ainda que para alguns seja, Senhor Deus, um martírio se assentar em uma aula para aprender, ainda que para alguns de nós que estamos há tanto tempo sem estudar, estamos há tanto tempo sem ler um livro, estamos há tanto tempo sem ler um parágrafo e buscar entender esse parágrafo, dá-nos, Deus, a estratégia, a forma, o modo, para que cada vez mais nos especializemos em aprender e a falar dos Teus fundamentos. Ajuda-nos nessa jornada em pleno século 21, ajuda-nos nessa jornada em São Bento do Sul, ajuda-nos nessa jornada na Igreja ao Refúgio. Ah, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu peço, Deus, para que o Senhor continue falando ao nosso coração e nos dando estratégias, em nome de Jesus, para glorificar o Teu nome, para que crescendo o Senhor, nós desapareçamos, para que evidenciando o Senhor, não haja nenhum raio de luz em nenhum de nós, mas que sejamos, Deus, se for para ser o reflexo do Senhor, da Tua glória, da nossa estrela da manhã, a estrela resplandecente, o nosso brilho. Tu és o nosso brilho, Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso Auxiliador, Tu és Deus em nós, Tu és Deus em nós, Tu és a Trindade em nós, Tu és a vida em nós, Tu és o tudo para nós, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és tudo para nós, e nós Te rendemos todo louvor e toda adoração e toda honra e toda glória. Tu és Deus. Aleluia. Aleluia.
justiça está em ti. Teu amor é para sempre. O que posso te dar? O que posso te dar? Por tudo que tu és, você me libertou e me curou. Vamos lá, declare o que posso te dar. O que posso te dar? Por tudo que tu és. Vamos! Você me libertou e me curou. Tu és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Vamos cantar mais uma última vez. Tu és bom, diga. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Pode aplaudir a Ele, a sua bondade. Aleluia. Vamos orar então. Obrigado, Deus, pelo privilégio da Tua doce presença e da Tua palavra que jamais volta vazia, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. E sabemos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado por essa vitória. Obrigado por essa conquista. Obrigado por esse novo tempo, Senhor. Obrigado por esse aprofundamento que o Senhor há de derramar sobre nós. Obrigado por corações famintos e sedentos, Pai. Obrigado por adoradores de verdade, Senhor. Leva-nos, Deus, em segurança, abençoando a nossa entrada, a nossa saída. Sê conosco, Senhor. Guarda-nos de todo mal, livra-nos de todo mal, Senhor. Seja tudo para nós, Senhor, nessa linda semana que se inicia hoje, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.